Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é o dia que nós vamos voltar aqui, nós vamos resgatar uma antiga série do canal, aquela série que vocês pediram tanto para que eu voltasse a fazer vídeos, que é a série Aprendendo Aberturas no Xadrez, né? Que é uma série onde eu explico aqui a cada vídeo uma abertura ou defesa, todos os planos, as ideias, né? Tudo que você precisa saber dessa abertura para que quando termine o vídeo você já consiga utilizar essas aberturas nas suas partidas. E como vocês pediram bastante, eu resolvi voltar com essa série agora. Inclusive eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal perguntando qual abertura vocês gostariam de ver logo nesse primeiro vídeo da volta da série, e a abertura mais votada foi uma das aberturas mais clássicas que existe no xadrez, né? Uma das aberturas mais jogadas, que é a abertura Ruy Lopes, ou também conhecida como abertura espanhola, que é essa abertura que você tá vendo aqui no diagrama, aqui no tabuleiro. Já já a gente vai ver como que chega nessa posição. Eu quero te explicar aqui todas as ideias, todos os detalhes aqui, os planos, as manobras, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa saber para já sair desse vídeo jogando a abertura Ruy Lopes, beleza? Bom, então, essa ideia desse vídeo aqui, voltando com essa série, mas eu preciso saber o que você achou, se você gostou dessa volta da série, se você gosta desse tipo de vídeos aqui, aprendendo sobre aberturas e defesas, né? E para eu saber isso, já deixa aquele like aqui no vídeo, né? Já deixa o like que assim eu consigo saber se vocês estão gostando dessa volta da série, e isso acaba chegando para mais pessoas também, né? Assim a gente pode de repente criar essa série como uma série que acontece toda semana, né? Então saiu o vídeo hoje, de repente na próxima semana já sai um outro vídeo sobre aberturas. Assim vocês vão conhecendo mais sobre todas as aberturas e defesas, né? Pensando nisso, até deixa aí nos comentários também o que você achou dessa volta da série, se você vai gostar desse primeiro vídeo aqui sobre a Ruy Lopes, e deixa também qual abertura você quer ver num próximo vídeo, né? Porque se a galera tiver curtido bastante aqui esse vídeo, de repente na próxima semana eu já gravo aquela abertura que tiver mais aparecendo nos comentários. E aí a gente dá sequência nessa nossa série Aprendendo as Aberturas no Xadrez. Combinado? Bom, então, dito isso, bora começar aqui as nossas análises sobre a abertura Ruy Lopes, né? Então, você tá vendo que tá na posição inicial aqui da Ruy Lopes já, mas vamos começar aqui desde o lance 1. Então, a Ruy Lopes, né, como eu disse, é uma das aberturas mais jogadas, e agora a gente vai entender por que ela se tornou uma abertura assim tão popular, né? Então, a abertura Ruy Lopes, ela começa aqui com o lance 1 E4, e é uma abertura que nós vamos utilizar contra o lance E5 das pretas, que é um dos lances mais jogados. Então, provavelmente, se você joga peão-rei, você deve enfrentar bastante o lance E5, e a Ruy Lopes pode ser uma arma aí na sua mão para enfrentar os seus adversários. Então, a gente vai começar com o lance cavalo F3, pressionando aqui o peão de E5, cavalo C6, defendendo o peão de E5, e agora as brancas fazem o lance bispo B5, pressionando assim indiretamente o peão de E5, porque as brancas criam uma ameaça de em algum momento jogar um bispo toma C6, tomando o cavalo e ganhando o peão de E5. Então se a gente compara, por exemplo, a Ruy Lopes com uma abertura italiana, a italiana, quando você coloca o bispo em C4, você está exercendo uma pressão no centro também, mas também pressionando o ponto F7, que é o ponto mais vulnerável aqui da posição das pretas. Inclusive tem um vídeo antigo aqui do canal dessa mesma série, onde eu explico como jogar a abertura italiana, explico ali todos os planos, né, todas as ideias. Vou até deixar um card aqui em cima, aqui nesse vídeo, se de repente você quiser assistir esse vídeo também, você vai ver que tem muitas ideias semelhantes entre a abertura italiana e a abertura Ruy Lopes também, tá? Mas aqui a gente vai aprofundar no lance bispo B5, e a diferença comparada à italiana é que
o branco ele tá exercendo uma pressão no ponto E5, com essa ameaça de bispo tomar C6 em algum momento, né? Não quer dizer que tá ameaçando já jogar bispo tomar C6, porque, por exemplo, digamos que o preto faça A6, que é o lance mais jogado dessa posição, as pretas perguntam, né, o que o branco quer fazer com esse bispo aqui em B5. Se o branco ele jogar agora bispo toma C6, tomando o cavalo, peão toma e cavalo toma E5, acontece que o branco não tá ganhando um peão, porque as pretas podem responder com dama D4, atacando o cavalo de E5 e atacando o peão de E4 ao mesmo tempo. E daí, quando voltar esse cavalo, dama por E4, dama E2, dama por E2, rei por E2. E essa posição já é muito mais fácil jogar de pretas, porque o preto ele tem agora o par de bispos, que vai jogar bastante nessa posição, que é uma posição aberta, e o rei branco ele ainda está no centro. Agora o branco ele já perdeu o roque. Então, depois do lance A6, geralmente as brancas vão responder com bispo A4, assim, mantendo a tensão, né? O branco ainda pode tomar em C6 em algum momento, mas mantendo também o par de bispos, né? Então ele não define assim tão rápido, né? É possível jogar até o bispo tomar C6, leva para a variante das trocas da Ruy Lopes, mas o branco teria que fazer outro lance aqui, como roque, por exemplo, não tomar o peão de E5. Mas bispo A4 é de longe o lance mais jogado, é o lance que você mais vai encontrar nas partidas de grandes mestres, de campeões mundiais, né? Ele é bem mais jogado do que a variante das trocas. Aqui só um detalhe, que a gente vai começar analisando as posições com A6, porque é o lance mais jogado, mas você vai perceber que muitas das ideias que eu vou te mostrar aqui nessa Ruy Lopes, das posições do meio-jogo, podem ser usadas em outras variantes também. Por exemplo, uma variante que é muito jogada, especialmente nos torneios de elite, é a berlinesa, né? Conhecida aí como Muro de Berlim, né? Que é uma defesa muito sólida. Não que ela seja assim uma defesa perigosa, mas é muito difícil do branco conseguir vantagem em algumas posições, em alguns finais, né? É uma defesa muito popular, assim, especialmente nesses torneios de elite, matches pelo campeonato mundial, e ela ficou bem popular depois do match entre Kasparov e Kramnik, onde o Kramnik, ele utilizou essa defesa de pretas contra o Kasparov, e o Kasparov não conseguiu nada nas posições do match, né? Então, assim, se nem o Kasparov tava conseguindo vantagem, quem é que vai conseguir, né? Por isso que muita gente começou a jogar dessa forma de pretas também. Então, também é um jeito bem popular. Você vai encontrar bastante isso, A6 e cavalo F6 contra a sua Ruy Lopes, né? Mas aqui a gente vai analisar com A6 e aí você vai utilizar as mesmas ideias contra cavalo F6. Bispo A4, cavalo F6, e aqui um primeiro momento importante aqui da minha sugestão para você jogar de brancas, porque existe várias formas de jogar de brancas a Ruy Lopes. Você pode jogar com D3, defendendo o peão de E4, você pode jogar com roque também, mas aqui eu vou te dar uma sugestão que é até menos usual, essa ordem de lances, mas isso vai limitar bastante as opções do seu adversário, vai ficar um pouco mais fácil até para você jogar e vai levar para estruturas semelhantes a das outras variantes também. A minha sugestão aqui é você jogar com o lance dama E2. Dama E2, defendendo assim o peão de E4, e em muitas posições agora bispo tomar C6 passa a ser uma ameaça mesmo, né? Tomar em C6 e ganhar o peão de E5, porque lá na frente o peão de E4 ele não vai estar mais atacado por conta desse dama E2. Uma ideia também desse dama E2 é que muitas vezes a gente vai usar a casa D1 para uma torre, como vai acontecer em algumas das variantes, tá? E também o branco ele não define onde rocar, porque tem muitas posições que a gente vai deixar o rei no centro e já iniciar um ataque contra o adversário, né? Isso aí vai ficar mais claro nos próximos lances. Mas então, dama E2, inclusive se você quiser ter um jogador de referência de como jogar esse tipo de posição, eu recomendo que você veja as partidas do Tiviakov, é um grande mestre que utiliza bastante esse dama E2. E agora a gente vai dividir aqui entre duas posições, posições onde as pretas jogam com o bispo para C5, né? O bispo para fora da cadeia de peões, e posições onde o preto ele joga com o bispo para E7. Então vamos começar com as posições em que o bispo vem para C5, que são as posições mais ativas, né?
ainda que bispo E7 seja ali o mais jogado, né? Um detalhe que antes de fazer o bispo C5, o preto ele tem que fazer B5 para tirar o ataque indireto ali de E5, tirar essa pressão de C6. Porque se jogar bispo C5 direto, agora as brancas podem jogar bispo C6, DC6 e cavalo por E5, ganhando um peão. Porque depois de dama D4, que ataca E5 e E4 ao mesmo tempo, as brancas podem fazer cavalo D3 e tá atacando o bispo de C5. Por exemplo, se dama por E4 agora, cavalo por C5, tá ganhando esse bispo, né? Se cavalo por E4, cavalo por C5 e de novo tá ganhando uma peça com dama por E4. Por isso aqui, B5, bispo B3 e agora bispo C5. E aqui a gente vai fazer um lance bem típico da Ruy Lopes, que é o lance C3. Então, toda Ruy Lopes você vai encontrar esse C3 em algum momento, onde as brancas podem buscar fazer a ruptura D4 para ficar com o centro de peões, ficar ali com os dois peões centrais, D4 e E4, ou até as brancas podem jogar depois com D3, que é aquele centro que acontece muito na italiana também, onde o branco ele tem um controle muito grande do centro, um controle muito grande das casas centrais. O peão de C3 ele controla D4, limita o cavalo. Esse é o lance que a gente vai fazer aqui nesse momento. Depois de roque, agora as brancas podem jogar com D3. Então, quando você vai estudar uma abertura, preste bastante atenção na estrutura de peões. A estrutura de peões ela diz muito sobre qual deve ser o seu plano. E essa estrutura de peões é uma estrutura que vai acontecer bastante nas posições de Ruy Lopes e também italiana. Bom, e agora, depois desse lance D3... que seria natural jogar aqui de pretos. O lance mais natural é o lance D6, para continuar o desenvolvimento. E aqui você vai ver algumas das vantagens de fazer o lance dama E2 ao invés de rocar. Porque nesse momento, depois que define aqui com D6, é interessante o branco jogar com bispo G5, cravando assim o cavalo de F6. Esse tipo de posição só vai acontecer quando o bispo ele estiver para fora da cadeia de peões, o bispo estiver em C5. Se o bispo estiver em E7, aí não faz sentido, porque não vai estar cravando o cavalo de F6. Mas com o bispo C5, bispo G5 incomoda muito, que agora sempre que tira essa damas para sair da cravada, tem bispo F6, GF6 e já destruiu o roque das pretas, Um cavalo H4 já é muito chato aqui, controlando F5. Posso passar o outro cavalo para chegar na casa F5, e o branco já tem um ataque bem forte contra o rei das pretas. Então vai ficar sempre incomodando aqui essa cravada. Então, por exemplo, H6, bispo H4, mantém o bispo cravando o cavalo. E agora, para sair dessa cravada, cedo ou tarde as pretas vão ter que jogar o lance G5. Só que G5 tem um problema que acaba enfraquecendo o roque das pretas. Agora esse rei vai ficar bem mais exposto. E aí o branco passa a ter até alternativas interessantes. Bispo G3 é um lance normal para depois buscar um H4. E aqui a gente vê outra vantagem de não ter rocado, porque o branco não vai rocar pequeno mais. As brancas vão aproveitar que o rei está no centro para fazer esse H4 e buscar a abertura da coluna H, para iniciar um ataque direto contra o rei das pretas. Por exemplo, digamos que jogue um rei G7, cavalo de BD2, para desenvolver. Essa é a casa do cavalo. O cavalo um dia pode chegar lá em F5, inclusive, que é uma casa que ficou fraca depois do G5. Bispo E6, H4. E essa é uma posição que o branco já tem uma iniciativa muito forte. Já está ameaçando jogar H, tomar G5. E no caso de G4, cavalo H2, o peão de G4 ele passa a ser um alvo. Já tem ameaça de tomar em E6 e ganhar o peão de G4 e o rei está todo aberto. E as brancas podem seguir atacando esse rei ou com o rei no centro, ou se precisar, o branco pode até mesmo rocar grande nessa posição. E outra alternativa até para enfrentar esse G5 é sacrificar a peça. Cavalo G5, HG5 e bispo tomar G5. Porque fica uma cravada muito incômoda aqui nessa posição. Por exemplo, digamos que joga um rei G7, dama F3, e agora as brancas podem buscar um cavalo D2, cavalo F1 e passar o cavalo pro ataque também. E é outra posição que pode ser perigosa aí para as pretas. Só que assim, comparando as duas posições, essa aqui o branco ele teve que sacrificar material, teve que sacrificar uma peça inteira, Então é uma posição muito mais arriscada essa daqui, porque o preto também tem os seus recursos para defender. Então, particularmente, eu prefiro mais o bispo G3. Eu acredito que é o lance mais forte. E o branco segue atacando depois com H4 e aproveitando as vantagens de não ter rocado nessa posição.
né? Então, pensando nisso, aqui depois de D3, o jogador de pretas poderia pensar o seguinte: bom, eu jogo então com H6 para impedir essa cravada, impedir esse bispo G5. E aqui a gente vai aproveitar de novo o fato de não ter rocado, porque o lance H6, ele dá aqui um ponto de contato em G5 para as brancas. Isso quer dizer que em algum momento pode chegar um G4 e G5 para começar a atacar o rei das pretas, né? Por exemplo, as brancas podem jogar aqui com H3 e quando G6, jogar com G4, com a ideia de fazer G5 e quando HG5, bispo G5, já colocando o bispo em jogo e abrindo a coluna G para atacar diretamente o rei das pretas, né? Por exemplo, digamos que joga bispo E6, G5, HG5, bispo G5 e agora o ataque das brancas está chegando já, né? De novo, a gente vê algumas vantagens de não ter definido tão rápido o roque. Agora é possível jogar cavalo D2, cavalo F1, passar o cavalo para o ataque e, se necessário, as brancas podem pensar em rocar grande nessa posição. E o rei das pretas está numa posição muito insegura. Então, essa é uma variante bem interessante com dama E2, especialmente contra essa variante com bispo C5. O branco ele consegue jogar de uma forma muito ativa e buscar essas possibilidades de ataque diretas contra o rei das pretas, né? Então, lembre desses dois temas, né? Tanto a cravada do bispo em G5, quanto no caso de H6 para evitar a cravada, agora você joga para buscar o G4 e G5. E aqui só um detalhe, né? Um lance como um cavalo G4 atacando F2 é um lance que não faz sentido, né? Porque aí sim o branco pode rocar e o lance ele foi apenas uma perda de tempo, né? Ele foi com o cavalo e voltou e o branco ele conseguiu rocar e não tem nenhum problema, né? Bom, então essas são algumas ideias nessa posição, com o preto desenvolvendo o bispo para a casa mais ativa, que é a casa C5, né? Outra possibilidade é desenvolver esse bispo para E7, né? E aqui com o bispo em E7, já não vale a pena mais tomar em C6 e ganhar o peão, porque depois de peão toma cavalo E5, dama D4, agora não tem aquele cavalo D3 atacando o bispo de C5. E aí as brancas teriam que voltar o cavalo e, de novo, o preto está numa posição melhor por conta do par de bispos, né? Então, aqui vamos ter que rocar nessa posição. Então, diferente da outra variante, onde já começa um ataque direto contra o rei das pretas em muitas posições, aqui o branco ele joga de uma forma mais tranquila. A gente vai rocar primeiro para só lá na frente pensar em alguma coisa mais ativa, mais direta, né? Então, agora B5, porque nesse momento tomar em E5 pode ser uma ameaça, né? Digamos que o preto ele roque, por exemplo, as brancas podem jogar bispo tomar C6, D tomar C6, cavalo por E5. E no caso de dama D4, volta o cavalo para F3, dama por E4, dama por E4, cavalo por E4. E a diferença é que, como as pretas já rocaram, agora o bispo em E7 ele está indefeso. E as brancas podem jogar com torre E1. E sempre que voltar o cavalo, tem torre toma E7, tá caindo a peça. E se F5, por exemplo, D3, tem que voltar o cavalo de novo, tá caindo o bispo em E7. Então é interessante ir notando essas diferenças, né? Porque se o jogador de pretas não tiver ligado, ele já pode ter problemas aí imediatos com esse peão de E5, né? Pode acabar perdendo esse peão. Então por isso, B5 agora é importante para não ter mais ameaça. Bispo B3. E agora as pretas vão rocar. E de novo, o plano nesse momento é jogar com C3, buscando a ruptura D4 para ficar assim com um forte centro de peões, né? Lance muito característico da abertura Ruy Lopes, a gente vai buscar esse centro. Então, por exemplo, D6 para poder desenvolver o bispo de C8 e agora torre D1. Essa é uma das diferenças dessa variante que eu estou mostrando, essa variante com dama E2, onde o branco ele traz a torre para D1 para ajudar a fazer o D4. Então, dependendo de como as pretas jogarem, o branco já vai fazer D4 direto. Por exemplo, digamos que joga cavalo B8, que é uma variante que acontece bastante para jogar com cavalo D7, bispo B7, tentando melhorar esse cavalo. O branco já faz D4 direto. E nem dá para jogar o cavalo BD7 agora, porque depois de D por E5, D por E5, existe uma cravada aqui, esse raio-x na coluna D, e o branco já pode fazer um cavalo toma E5, né? Então esse é um tema interessante de ver
com a torre em D1. Muitas vezes a pressão no centro, ela aumenta com essa torre por aqui. Outro lance que às vezes o jogador de pretas pode fazer é o lance bispo G4, cravando um cavalo de F3. Mas aqui um detalhe interessante você conhecer, tanto na italiana quanto na Ruy Lopes, é que essa cravada com o bispo em G4, ela só faz sentido se o peão estiver em D4 já. Porque enquanto não fez D4, não existe nenhuma pressão no centro. Aqui então o branco poderia jogar, por exemplo, com D3. Ou então jogar H3 primeiro, bispo H5 e agora D3. E esse bispo ele não faz nada aqui em H5, porque não existe uma pressão no centro. E as brancas podem fazer a típica manobra da Ruy Lopes, essa aqui é a manobra espanhola aqui do cavalo, onde o cavalo ele vai passar para F1 e G3. E assim as brancas podem ter possibilidades de ataque na ala do rei. Agora já toca no bispo de H5, ganhando um tempo. Se tomar em F3, dama F3, o branco já tem o par de bispos. E se, por exemplo, levar o bispo para G6, o bispo fica muito mal aqui, o bispo fica bem passivo, porque o peão de D3 está defendendo E4. E agora as brancas podem pensar em manobras como cavalo H4, com a ideia de cavalo F5. E o branco tem uma grande vantagem nessa posição. Bom, sendo assim, depois de torre D1... um lance que utilizam muito nessa variante é o lance cavalo A5, tentando assim trocar o cavalo pelo forte bispo de B3, tentando melhorar esse cavalo, que o cavalo não está bem ali em C6, ele não tem para onde ir, então tenta melhorar o cavalo e aumentar assim o controle do centro com o lance C5, tentando lutar contra a ruptura D4. Mas de qualquer maneira, as brancas vão jogar para fazer D4 agora. Já aumentando o controle do centro, tendo aqui esse forte centro de peões. E se, por exemplo, o preto define rápido com CD4, CD4, de novo eu tô com a ameaça de tomar em E5, tenho raio X na coluna D. E se dama C7, por ter trocado muito rápido, o branco até tem a possibilidade de desenvolver o cavalo para uma casa mais ativa, levando esse cavalo para a casa C3. Por isso que muitas vezes as pretas, depois de D4, as pretas jogam com dama C7, para esperar o branco desenvolver o cavalo para D2, para só então pensar num possível C toma D4. Então assim, dentro da Ruy Lopes tem várias sutilezas, é uma abertura que faz você desenvolver bastante a sua compreensão de meio jogo, de estratégia, Eu, pelo menos, eu desenvolvi bastante meu jogo jogando a Ruy Lopes, porque ela tem várias dessas sutilezas nas ordens de lances, nos temas estratégicos também, Aqui nem seria possível o cavalo BD2, porque tá tomando em D4, o bispo tá ficando no ar, mas a ideia é essa, Dama C7 ele espera um pouco mais para definir. E aí nessa posição, a ideia é que o branco pode jogar D5 fechando o centro, levando para uma estrutura bem típica da Ruy Lopes, Inclusive nessa semana o grandmestre Sandro Mareco fez uma aula ao vivo para os alunos do Chessflix analisando esse tipo de estrutura da Ruy Lopes, onde o branco ele fica com uma vantagem de espaço bem grande no centro e possibilidades de ataque na ala do rei. Então, depois do lance D5 fechando o centro, as brancas podem pensar em jogar com cavalo de BD2, cavalo F1, cavalo G3 e assim iniciar um ataque na ala do rei. Existe possibilidade de já trazer o cavalo para G3, combinado com o cavalo H4 e cavalo F5, ou então até mesmo, como o centro está fechado, jogar com cavalo F1, H3, G4, cavalo G3 e cavalo F5. Então, um conceito é o seguinte, que para você conseguir que um ataque na ala ele dê certo, você precisa ter um centro fechado, um centro sólido. E isso o branco consegue nessas posições aqui da Ruy Lopes. E o branco tem boas perspectivas de ataque na ala do rei. Bom, então essas são algumas das posições que acontecem bastante na Ruy Lopes. Eu tentei mostrar aqui durante esse vídeo ideias gerais, onde você colocar suas peças, a casa ideal das peças, temas táticos, temas estratégicos. E eu acredito que dessa forma você já consegue sair desse vídeo jogando aí a Ruy Lopes contra os seus adversários. Aproveito para revisar, Revisa aqui algumas vezes as ideias, vai jogando, revisando também. Isso aí vai te ajudando a compreender melhor cada vez mais todas essas ideias. E se você quer aprofundar ainda mais nas aberturas, como a Ruy Lopes, ou então em outras aberturas, eu recomendo que você conheça o Chessflix,
né, que é a nossa plataforma de treinamentos de xadrez. Lá você vai encontrar cursos sobre todas as aberturas, inclusive a Ruy Lopes vai conseguir aprofundar muito mais nas ideias dessas aberturas, vai conseguir dominar melhor essas posições, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer. E se você gostou desse vídeo aqui, gostou dessa volta aqui da nossa série, dessas análises sobre a Ruy Lopes, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo e deixar aí nos comentários o que você achou, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.